Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense o Direito. Meu nome é Raíssa Vidal-Vana, eu sou a atual presidente da Comissão de Direito da Família, Infância e Juventude da OAB Subseção de Campo Largo. E hoje estamos com um convidado muito especial, Dr. Ricardo Caldeirão. Dr. Ricardo, gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente hoje, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui com a gente. E gostaria também que o senhor já iniciasse falando um pouco a respeito do seu currículo, da sua trajetória profissional até aqui. Olá, Raíssa. Olá, aos ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês aqui de Campo Largo novamente, no podcast Pense o Direito, uma iniciativa muito interessante. Também a Comissão de Família, Infância e Juventude, que já fizemos várias conversas, outros eventos. É sempre uma alegria estar conversando com vocês aqui. Agradeço a oportunidade novamente. E vou falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Sou advogado militante há 26 anos, então tenho essa atuação especificamente no direito de família, sucessões e também civil empresarial. Nesse tempo de janela aí, já sereno da advocacia, vamos dizer assim, onde a gente vem conseguindo, então, atuar de uma maneira bem especializada a partir de Curitiba, atendendo outros estados, cidades também, mas a partir de Curitiba, onde fica meu escritório, eu trabalho com uma sócia, com uma equipe de advogados. Então esse é o meu perfil, de um advogado militante que trabalha com escritório, com equipe, em Curitiba, atendendo outros estados, outras localidades e tudo. Aliado a essa minha atividade profissional na advocacia, eu também tenho minha atividade acadêmica, que eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Direito de Família, Sucessões. E tenho livros publicados também, né, decorrente dessas minhas pesquisas. Acabo tendo essa atuação também com livros e artigos publicados, além de participar do IBDFAN, na Diretoria Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões. Hoje estou vice-presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Paraná. Participo também de diversos outros institutos jurídicos, aliando sempre essa parte familiar e sucessória. Então, essa área acadêmica, um pouco institucional e um pouco da advocacia é o que forma, digamos, a minha caminhada e a minha trajetória, e também estou sempre aprendendo a cada dia com os demais colegas, profissionais, em episódios como esse. Sim, inclusive eu tive a honra de ser sua aluna. É verdade, exatamente. Eu dou aula também em vários cursos de pós-graduação, Direito de Família e Sucessões, e sempre também trocando ideia com colegas, com profissionais. E é sempre um aprendizado, né? Essas trocas sempre são um aprendizado. É verdade. Bom, hoje vamos abordar um assunto muito sério, atual e de grande relevância. Famílias disfuncionais, alienação parental e a situação dos filhos no meio de conflitos e disputas. Anteriormente, a família recomposta, a gente sabia que era a grande exceção, né? E atualmente, talvez seja a grande maioria. E com isso, a gente vê crescer as famílias disfuncionais. E aí a gente vê a disputa entre genitores, muitas vezes, né, principalmente quando não superaram sentimentos do passado, brigas, e acabam trazendo os filhos para o meio dessa disputa aí entre eles. E esses filhos acabam se tornando uma forma de controle, uma forma talvez até mesmo de uma moeda de troca, e também um troféu para algum sentimento pessoal ali, né, de satisfação de ego. Dr. Ricardo, qual a sua visão sobre o problema da alienação parental no cenário atual? E ainda, na sua visão, o número crescente de famílias recompostas tem agravado esse tema? Interessante essa tua colocação, Raíssa, porque é fato que nós estamos percebendo cada vez mais notícias de alienação parental. Infelizmente, cada vez mais são recorrentes as citações em processos, em constatações de laudos, e até mesmo percepção na sociedade, quem é próximo disso, de que há aqui, efetivamente, muitas vezes, uma criança ou adolescente envolvido num processo de seus pais com um embate árduo, duro, que acaba respingando, digamos, no relacionamento aí dos filhos. Isso é lamentável, porque todos nós sabemos aí que é necessário separar as questões da parentalidade, né, dos filhos, do trato com os filhos e tudo, das questões da conjugalidade. A conjugalidade termina. Às vezes terminam hoje nessas relações líquidas aí, que o Zygmunt Bauman fala, época de amores líquidos. É muito comum os relacionamentos durar 5, 10, 12, 15 anos e terminar. As pessoas vão ter outro relacionamento depois, provavelmente, e outro depois, e assim por diante. É uma tendência do nosso momento histórico, da nossa sociedade e tudo. Então é diferente daquele modelo do casamento para a vida toda dos nossos pais, onde não havia, digamos, de certo modo, uma separação tão constante assim, lá, né, anos atrás, vamos dizer assim. Tudo era mais difícil também, né?
Claro, mas também não significa que o relacionamento era mil maravilhas. Sim, Significa que não era parte da realidade, vamos dizer, 100 anos atrás, não era parte da sociedade, por N fatores. Essa possibilidade do divórcio, até separação de fato, era muito rara, difícil e era excepcional, como você bem colocou. Mas tinha outros problemas dos filhos e tudo, mas como não havia separação, a questão da alienação parental ficava, quem sabe, né, mitigada, ou até mesmo não havia tanto espaço assim, porque os pais continuavam morando junto, ainda que seus problemas acabavam ficando próximos dos filhos. Mas o fato é que nos últimos anos, efetivamente aí na virada do século para cá, cresce muito o aumento de desenlaces aí de casamentos e de não estáveis. Temos um número crescente, então, de famílias recompostas, como você bem colocou também, no IBGE, no dados do censo, nas pesquisas, é um dos fatores que mais cresce, é o número de famílias recompostas. Então, há um par aí, muitas vezes uma mulher, enfim, ou outra formação, mas pegar esse exemplo de uma mulher que vai ter um filho, vão ter filhos, um filho ou filhos, e vão ter um desenlace, vão ter uma separação, 5, 10 anos de relacionamento. É muito comum essa situação, hoje bem mais comum do que antes, e essas famílias, então, vão ter, às vezes, um processo de divórcio ou de solução de união estável, que muitas vezes acaba gerando algum atrito, mágoa, decepção, traições, enfim, questões que, não raro, acabam sendo levadas para os filhos, para as questões da guarda, da convivência, aquele exercício da função paterna, da função materna, aquela imagem, autoridade que os pais têm que acabar tendo, para ter respeito e ser uma referência para os filhos. Então, tem crescido o número dessas famílias recompostas e, a reboque disso, vem crescendo também o número de situações que são objetos, então, dessa chamada alienação parental, dessa, vamos dizer, família disfuncional, ou seja, de filhos que estão envolvidos em embates com seus pais ou em relacionamentos não saudáveis, não maduros, relacionamentos não efetivamente equilibrados, onde acabam os conflitos dos pais, acabam atingindo os filhos e a imagem de um deles, muitas vezes, e acabam trazendo essa dificuldade. Isso é lamentável, porque já está provado que essa situação traz sequelas até físicas, emocionais para os filhos, deve ser evitado isso, porque se o divórcio, a dissolução já é duro para os adultos, que já têm essa formação física e psíquica completa, que dirá para os filhos, né, crianças e adolescentes que ainda não têm essa formação. Então, para eles, só a separação, só o distanciamento dos pais já é uma carga pesada, já é extremamente difícil de lidar, e ao eles serem envolvidos no conflito dos pais, muitas vezes não vão conseguir levar com todo esse fardo que vai ficar sobre eles, e depois vão ter consequências, muitas vezes. Então, por isso deve ser evitado, porque acaba respingando nos filhos, Raíssa. Não tem vencedor nem perdedor nessa situação da alienação parental. Quando alguém começa a fazer a alienação parental, todos são perdedores ali, mas principalmente aquela criança e aquele adolescente que será o maior impactado. Então, daí a necessidade de fazer um esforço, uma compreensão para se evitar envolver criança e adolescente no problema dos adultos. Isso passa a existir algumas pesquisas, algumas iniciativas do Poder Judiciário, programas, né, que passam a tentar educar os pais ali, né, um programa de uma paternidade responsável, ou um programa de uma filiação responsável, ou até mesmo programa do Conselho Nacional de Justiça, que procura demonstrar essa questão de como a filiação e o exercício das funções parentais deve ser mantido de maneira equilibrada, sem se misturar com o conflito. Então, nós temos algumas iniciativas interessantes, sim, do Poder Judiciário, tem algumas pesquisas doutrinárias também interessantes, definindo uma coparentalidade responsável sempre. Então, há iniciativas que estão procurando demonstrar quão negativo é esta prática, essa conduta de alienação parental para os filhos, para crianças e adolescentes, para a sociedade em geral, mas, por outro lado, também há muita situação que ou não é investigada, ou não é levada a sério, ou, às vezes, acaba sendo vista tardiamente e acabam consagrando aí alienações parentais, e muitas vezes o tempo é cruel nessas situações, então é necessário tomar cuidado, é necessário seguir nessa linha, tentar separar as questões dos adultos das questões das crianças, ou seja, separar os problemas, né, de conjugalidade, de casamento, de solução do inestável, os problemas da conjugalidade, vamos dizer assim, que é normal, todos têm, podem ter, mas evitar que isso venha respingar nas relações de parentalidade, nas relações entre pais e filhos, porque isso é muito pior para crianças e adolescentes, que são efetivamente quem deve ser prioritariamente protegidos no nosso ordenamento. Então, é importante que todos perceberem esse papel, os advogados, juízes, promotores, defensores, assistentes sociais, psicólogos forenses, enfim, todos os atores que estão trabalhando nesse sistema de justiça têm que tentar
atentar para essa manutenção desse equilíbrio, dessa convivência familiar saudável, mesmo no desenlace, mesmo nas situações de crise de casais, que é normal, vão ocorrer sempre, mas a meta é tentar preservar o mais possível nossas crianças e adolescentes. Sim, a saúde mental deve ser priorizada do que uma batalha de ego, né? Que nada mais é do que uma batalha de ego. Com certeza. Mas eu já faço um gancho para nossa próxima pergunta, que quais são os exemplos de medidas preventivas para essa situação? Até porque a gente tem um pouco, né, de resistência em alguns setores. Eu mesma já enfrentei algumas resistências em processos judiciais. Essa é uma realidade que a alienação parental, ela tem algumas peculiaridades que ela é de difícil comprovação. Leva um tempo para você comprovar. Sim. Por laudos, por demonstrações de estudos sociais, para que você tenha a comprovação de que efetivamente existiu uma alienação parental, no dado caso aqui. Às vezes é necessária uma prova pericial, uma prova técnica que vai levar algum tempo. Nós sabemos que a justiça tem o seu tempo, e às vezes uma prova dessa não vem no primeiro momento, vem com meses ou anos depois de embate. E são provas difíceis, na verdade, né? Porque tá dentro do seio familiar ali. Dificílimas, são dificílimas. Ainda mais com o embate acirrado entre os pais, isso fica muito complicado. Então, a prova formal, técnica e contundente da ocorrência da alienação parental, ela muitas vezes demora. E depois que ela foi comprovada, instaurada, implementada, é difícil reversão. Sim. Essa é a realidade. Então, essa prova demora. Então, às vezes vai levar 1, 2 anos para se ter uma perícia, uma prova, sim, aqui está sim ocorrendo uma alienação parental, como foi falado. Mas depois que ela foi implementada e consagrada, é de muito difícil reversão. Quanto mais passa o tempo, é difícil restaurar aquelas relações. Então, na alienação parental, tenho sustentado que é importante nós trabalharmos com indícios de alienação parental. Não só atuar quando houver aquela prova cabal, contundente, técnica disso, que vai demorar, que é normal do nosso sistema de justiça, mas ao trabalharmos com algum indício de ocorrência de alienação parental, já procurar ter uma medida preventiva, uma intervenção, ou do Ministério Público, ou do Núcleo de Apoio, ou do Conselho Tutelar, ou até jurisdicional mesmo, no sentido de que há algum indício de que pode estar havendo alienação parental. Então vamos ter uma intervenção preventiva, com medidas antecipatórias, medidas urgentes, medidas eficazes, para evitar a ocorrência, consagração e efetivação de uma alienação parental severa. Então essa eu acho que é uma grande perspectiva para todos, principalmente para os advogados, também para os demais atores da justiça, de que nós trabalharmos com indícios de alienação parental. Ocorrendo um indício de alienação parental, já ligar o sinal amarelo e já passar a colocar um holofote naquela situação e, na dúvida, ter uma medida repressiva, orientativa, encaminhamento para tratamento psicológico, encaminhamento para fazer essas oficinas de parentalidade, como se tem aqui, CNJ tem várias dessas, que de algum modo acabam efetivamente equacionando isso, trazendo, chamar os pais à realidade, para que não venham parar com essa prática, né? Às vezes também tem algumas decisões determinando que os próprios pais se submetam ao tratamento psicológico, né? Aos filhos também, muitas vezes isso. São polêmicas algumas medidas, mas fato é que há uma tentativa de se tomar alguma medida preventiva, rápida, séria e eficaz para evitar aquela ocorrência da alienação parental. Então, acho que uma das grandes atenções aí de nós advogados, principalmente, é tentar procurar ter medidas céleres, rápidas, preventivas antes da ocorrência da alienação parental, porque depois fica muito difícil. E um último alerta aqui também, que eu acho importante fazer até uma meia-culpa entre nós profissionais de direito aqui, da advocacia, de se evitar também utilizar isso argumentativamente como estratégia processual de trazer o tema da alienação parental quando não há uma ocorrência concreta, quando não há aqui elementos fáticos que venham a demonstrar isso, certo? É uma queixa do juiz, promotores, agora hoje todo o processo vem com alienação parental, então fica difícil de separar, como que eu vou dar uma atenção se toda a petição aqui tem um capítulo de alienação parental? Então, daí isso dificulta. Então, é verdade. Fica aqui, então, o alerta aqui para nossos profissionais, colegas e para a sociedade em geral. Evitar trazer esse tema da alienação parental quando ela não existe, quando não estão presentes os elementos,
para que ela seja levada a sério, para que quando for apontado, e sim seja levada a sério. Então, acho que a gente está no momento ali de ainda buscar um equilíbrio nessas questões aí de parentalidade responsável, né, exercício efetivo e equilibrado dessas funções e evitar também a banalização da alienação parental, vamos dizer assim, que é um alerta que tem sentido, para que quando for citada e estiver ocorrendo efetivamente, aí sim ela possa ter a atenção necessária, a celeridade necessária, nos termos que estamos falando aqui. Sim, não deixar ser leviano e o bom senso, que Claro. deveria permear todas as relações. Exatamente. Né? E aqui, lembra aqui também aquela lição que os antigos ensinam, que o advogado é o primeiro juiz da causa. É certo? verdade. Então, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, às vezes, se pergunta por que você trouxe esse tema de alienação parental? Meu cliente pediu, vou colocar. E aqui nós, como advogados, temos que ser o primeiro juiz da causa. Muitas vezes o cliente pede uma situação que não tem respaldo jurídico, não tem fundamento concreto, fático, e cabe a nós, desafio, dizer, não vou colocar, não tem elemento aqui, não há alienação parental aqui ainda, não é disso que se trata, não vou colocar só para satisfazer uma intenção ou uma provocação que a parte quer fazer para o outro, né? Ou para outra, tanto faz. E aqui nós, como primeiro juiz da causa, temos que fazer esse filtro e dizer, não, só vou trazer alienação parental quando tiver elementos mínimos concretos aqui que justifiquem esse pleito. Não vou só para satisfazer o ego, a mágoa, a fúria, a ira, né, do cliente. Então, aqui cabe também esta reflexão. Nós, advogados, temos que ser primeiro juízes da causa. Em alguns aspectos, isso é sobremaneira relevante, como na temática da alienação parental, preservação da criança e adolescente, evitar fazer pedidos que afastem a criança de um ou do outro só porque ele está no momento de crise, de mágoa, de traição, de raiva. Nós, advogados, temos que dizer, não, mas aqui a criança tem que conviver com ambos, com o pai e com a mãe. Dias podemos variar, mais, menos, etc. Mas uma convivência saudável com ambos sempre tem que ser buscada. Então, essa também é uma meta para uma boa advocacia, uma advocacia ética, uma advocacia que efetivamente vai se diferenciar como profissional que sabe fazer isso. Sabe defender o cliente, sabe brigar pelo seu cliente, mas preservando sempre crianças e adolescentes e evitando trazer temas que não fazem sentido em algumas situações. Perfeito, achei maravilhosa essa colocação. E aí faço o gancho para a próxima pergunta, sobre as consequências da alienação parental longa e severa. Esse aqui são dramas reais, como nós costumamos falar aqui, Raíssa, porque como nós citamos aqui, se ela não for percebida logo, se não forem tomadas medidas preventivas para estancar e evitar que venha a se tornar esse quadro de distanciamento, alienação parental, efetivamente, às vezes, uma alienação parental praticada por longos anos, com intensidade, que não foi estancada, ela vai trazer uma imagem, às vezes, negativa tão intensa para uma criança, geralmente adolescente, geralmente quando é assim, já é na adolescência. O adolescente, às vezes, já está 4, 5 anos sem ver contato. Um dos pais, ou o pai ou a mãe, e tendo uma imagem negativa dele severa, que vai ser muito difícil recompor esse relacionamento de maneira adequada, saudável, etc. Pode até ver pontualmente, mas vai ser uma coisa muito superficial, é o que a gente tem percebido aqui. Então, por isso a nossa meta é de evitar isso acontecer. E o que é importante também, todos ficarem cientes aqui, advogados, né, mas principalmente as partes. Nessas situações de alienação parental grave, severa e longa, como você trouxe aqui, Raiz, o que está se percebendo hoje é que essas situações têm deixado sequelas nas crianças e adolescentes. Ou seja, depois de uma alienação parental de 6 anos, 7 anos, por aí, às vezes o que se percebe é que esse adolescente, muitas vezes, vai manifestar alguma sequela, alguma repercussão que muito provavelmente pode ser imputada em algum grau a essa alienação parental. Por exemplo, no caso do escritório, onde a mãe afastou o pai dos filhos por anos, e mesmo com tentativa, ordens judiciais, etc., ela conseguiu afastar por anos aqui. Enfim, o pai ficou 4 anos por aí quase sem conseguir ver de maneira razoável os filhos e tudo. E na hora de entrar com busca e apreensão das crianças para cumprir a convivência, a visitação, né, ele não quis, porque seria um trauma para os clientes, então ele retraiu pelos filhos, falou, não vou fazer com meus filhos isso. Mas e aconteceu, e teve uma alienação que foi muito longa. O que aconteceu na adolescência desses filhos aí? Certo? A filha mais velha teve tentativa de suicídio, outro filho teve obesidade mórbida, bullying e também sofrendo diversos problemas de relacionamento com os seus colegas. Ou seja, os adolescentes que foram afastados de uma das referências, e aqui pode ser a paterna, pode ser a materna,
reciprocamente independe, será ruim e trazerá sequelas igualmente. Aqui o que se percebe é que aquele que alienou, acho que foi o grande vencedor, mas no fundo ele está sacrificando os seus filhos para fazer essa medida de raiva, de vingança. É um preço muito alto que ele está pagando, às vezes sem perceber. Egoísmo. Então, exatamente. Por egoísmo, ele vai colocar os filhos numa situação que depois não tem saída. Então, nesse caso que eu comentei, que a mãe alienou o pai por 4 anos, chegou na adolescência, os filhos chegaram nesse quadro grave de a filha com tentativa de suicídio, o filho com problemas de obesidade mórbida, bullying e de relacionamento. A própria mãe ligou aos prantos para o pai para vir ajudar nesse momento de tentar equacionar isso. Depois foram até morar com o pai, os filhos, tentando reverter e resolver. Mas aí já é secar o gelo, já é uma contenção de danos, claramente, porque, lógico que, infelizmente, a adolescente não suicidou e faz tratamento psiquiátrico até hoje, mas leva até hoje. Já é adulta hoje, faz tratamento psiquiátrico até hoje. Já começou a acompanhar ela pela vida, e o outro adolescente também recuperou dessas questões de saúde e tudo, mas certamente também leva alguma carga até hoje. Sim. Então, é importante que essa guerra da alienação parental, esse embate, não tem vencedores, só tem perdedores. Sim. Todos serão perdedores. Até quem está alienando, que acha que é um vencedor, é um perdedor. Mas o pior é que os perdedores são os filhos, as crianças, adolescentes, que depois vão trazer essa carga até na vida adulta. Tem um filme, tem interessante na internet até, tem um livro, mas tem um filme na internet aí, Morte Inventada. É um documentário bem conhecido para quem estuda o tema. Fica a dica para você ver no YouTube de graça, aí free tem. Tem um livro também com depoimentos, aqui onde vários depoimentos de mães e pais que passaram por essa situação. E daí Morte Inventada é isso, porque às vezes se cria uma imagem que o seu pai ou sua mãe morreu, que não te vê e tudo aqui. E às vezes tem uma entrevista bem interessante de ver a realidade disso, como que isso impacta. Então, que não vale a pena, efetivamente, para atender um ego, uma vaidade, fazer isso, porque é muito nefasto ali para as adolescentes. Eu tenho um artigo, quem quiser depois no meu Instagram me pede lá, eu tenho um artigo sobre essa situação aí, alienação parental, um caso que deixou sequelas, no livro Direito de Família em Cases. Depois quem quiser pede no meu Instagram lá que eu posso encaminhar esse artigo contando os aspectos fáticos desse caso dramático aqui. Foi um dos piores do escritório. Geralmente não acontece, geralmente é mais curta a alienação parental, é um período curto, você consegue equacionar com ordem judicial, ou a parte mesmo reduz, ou a justiça intervém, e muitas vezes a gente consegue, como advogado, evitar isso. Acho que foi o caso mais grave que tive no escritório. Infelizmente, as posturas aí das partes não superou isso, o judiciário também teve dificuldade de implementar, e na hora da medida de força o pai não quis pelas crianças, e daí se implantou uma alienação parental de muitos anos. Infelizmente esse caso aí mostrou, e eu escrevi até um artigo sobre isso, quem quiser depois eu posso encaminhar. Perfeito. E é interessante a gente sempre se aprimorar nesse sentido, porque não só como advogado, a gente como pessoa também, né? A gente às vezes quando vê uma questão de separação, a gente vê que o ego tá inflamado e a pessoa fala, agora eu vou me vingar, agora eu vou fazer ele sentir na pele, vai ficar sem o filho, vai ficar sem a filha. Então a gente como sociedade também é interessante a gente sempre tá ali, tá disposto a conversar, tentar fazer eles chegarem na melhor forma possível e não chegar aí numa alienação parental severa, né? Com certeza, porque aqui, e muitas vezes nós, advogados, acabamos exercendo esse papel, porque muitas vezes a gente atende o cliente no calor do momento. No calor do momento, no nosso escritório, e daí ele fala, porque não vai ver, porque não sei o quê, porque não vai ver, porque ele tá com a outra, ou tá com o outro, e porque não vai cuidar, meu filho não vai ficar envolvendo com a nova namorada, um namorado, enquanto não fizer um teste de sanidade mental no namorado, meus filhos não vão ver a nova namorada. Sim. Enfim, é comum nós percebemos isso. É lógico, nós temos que acolher, ouvir os clientes, tentar acalmá-los, mas é importante também a gente, desde logo, dizer, olha, você não pode ter essa postura, vai ser mal para o teu filho, isso vai ser alienação parental, né? Então, tentar, muitas vezes, eu falo, o mundo é maior do que o direito, o mundo, efetivamente, o direito, o poder judiciário tem suas limitações, o seu trâmite, a burocracia, que às vezes não vai atender tão rápido. E nós, como advogados, aqui, isso que é bom estar num podcast, num papo assim, informal de colegas,
nós, como advogados, às vezes temos esse espaço de fala com o cliente, ele nos escuta, às vezes a pessoa que ele mais escuta é você, advogado. Sim. Né? Quem vai no psicólogo, às vezes escuta o psicólogo, o advogado e um amigo confidente. Às vezes a pessoa não tem psicólogo, é o advogado, acaba sendo meio psicólogo, meio advogado. Quantos de nós aí, advogados de família, não somos meio psicólogo, meio advogados? E nesse papel aqui, ainda que seja em treinamento, tudo é importante nós trazemos esse recado. E evitar, dizer, entendo que você está magoado, entendo que você tem ciúmes, entendo que isso pode ser, mas não vamos lutar por isso, não se apegue nisso, não insista em vedar, atrapalhar, falar mal, atrapalhar, convence, porque isso será pior para o teu filho, sendo pior para o teu filho, vai ser pior para os pais depois. Então, até quem alienou sofre, é tão complexa a questão da alienação parental, que ali, a médio e longo prazo, até aquele que alienou os filhos do outro, depois vai sofrer. Então, todos vão estar num sofrimento ali e depois é de difícil reversão. Então, nós como advogados aí também trazer esse espaço de fala, esse lembrete, esse puxão de orelha no cliente, às vezes, não, isso não faz, não, né? Pedir para ele não envolver os filhos nisso, tentar dentro do possível ser ouvido e trazer esse recado de preservar crianças e adolescentes, acho que é fundamental mostra também a nobreza e a riqueza da nossa profissão. E é engraçado, né? Porque a gente não pode pensar que um juiz vai estar ali o tempo inteiro na nossa casa, convivendo com a gente, para saber o que a gente realmente precisa. Então, uma decisão com certeza vai ser engessada. E pegando o gancho, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: como está a discussão legislativa da alienação parental? A gente sabe que tá polêmico. Está muito acirrado, sabe? Que essa é a questão que está pegando fogo por aí, né? Então, infelizmente, há um embate aqui muito acirrado, de extremos, certo? Sobre a questão da lei da alienação parental e se ela é adequada e deve ser mantida como está ou deve ser revogada como um todo. E nós temos posições, às vezes, extremadas que, penso eu, que não contribuem para o debate, certo? Logicamente que nós temos a lei já há alguns anos, o Brasil é até exemplo para vários países em ter uma lei que trata dessa temática e ter posturas que passam a evitar esta alienação parental, que passam a preservar efetivamente o relacionamento dos pais e seus filhos, esse laço afetivo dos pais e seus filhos que deve ser preservado e deve ser evitado, ser impactado pelos processos de divórcio, de dissolução do união estável. Nossa lei é muito interessante, a lei fala de atos de alienação parental, não referindo muitas vezes a uma síndrome, como alguns questionam. Então, a lei é interessante, a lei pode ter melhoria, sim, porque sempre a lei pode melhorar, nós sempre, né, esse é um tema que, como nós já conversamos aqui, não é de fácil comprovação, não é de fácil deliberação, às vezes, né, não temos tanta sentença ou decisão judicial significativa declarando a ocorrência de uma alienação parental e as medidas previstas em lei. Então, também há um aspecto de a lei, quem sabe, não tenha sido tão eficaz da melhor forma possível para ter, né, digamos, deliberações específicas. Por um lado, uma crítica sempre é possível, né, de certo modo, quem sabe, uma alteração, melhoria, né, por que não? Mas o que nós estamos percebendo hoje é que o debate tem sido uma revogação total da alienação parental, como se ela fosse uma lei contra o gênero, contra mulheres ou a favor de pedófilos e tal, coisa que não tem nada a ver, em regra, no debate técnico-científico, os atores do Poder Judiciário, os órgãos estão discutindo isso, e às vezes acaba se perdendo um pouco com acusações extremas, sem imotivadas, e aqui nós temos uma dificuldade, então, nessa questão da lei da alienação parental, na questão aqui, vai revogar, vai alterar, vai violar ou vai manter. Então, há um movimento muito forte de luta pela revogação total, entendendo que ela seria prejudicial aqui, né, para todos nós, para o Brasil e para as relações familiares, e há um movimento defendendo a necessidade da lei da alienação parental, ainda que possa sofrer melhorias, etc. Então, o que eu tenho sustentado aqui é que a lei é importante, ela claramente trouxe um outro estágio da temática no Brasil. A partir da lei, muitos livros foram escritos, muitos estudos, a partir dali, todos os operadores do direito passaram a debruçar, tentar entender como que isso pode ser aplicado. Então, claramente, a lei ela traz essa centralidade que o tema merece. Então, eu sou um dos defensores aí que a lei deve ser mantida. Agora, reconheço também que tem uma inconsistência, uma insuficiência, quem sabe uma ineficácia. Aqui é colar, sim, né? Mas poderíamos melhorar a lei da alienação parental. Poderíamos ter estudos do grupo de pesquisa estatísticos do Brasil para ver quantos casos nós temos citados, quantos comprovados, qual que é o tempo médio de constatação, quais são efetivamente as melhorias que nós queremos, enfim. Isso seria possível ser feito com seriedade, isenção,
com técnica, com consciência e comprovação, sem paixões imoderadas lado a lado. Mas no Congresso Nacional tem sido efetivamente vários projetos de revogação, e é um movimento intenso aí de quase que campanhas ali a favor de um lado ou do outro para a revogação. Tanto que o tema foi tão polêmico que no projeto de reforma do Código Civil, que foi entregue agora recentemente, o anteprojeto de reforma do Código Civil, feito por uma comissão de juristas, que está sugerindo, então, alterações no Código Civil, a temática nem entrou a fundo justamente por essa polêmica e essa, digamos, está tão acirrado e extremado o debate que impede uma discussão séria, equilibrada e razoável. Então, esse é o cenário hoje, né? Então, a lei foi mantida, as últimas alterações foram pontuais na legislação, então segue prevista e regulada aqui no Brasil, né? Mas há diversos projetos tentando revogar e movimentos, vamos dizer assim, no legislativo, tentando revogar ou acabar com a lei, o que é uma pena, seria lamentável se isso fosse. Acabando com a lei não vai acabar com o problema, não vamos acabar com a prática de alienação parental, não vamos acabar com como se não existisse mais essas situações. Então, mas tem um processo aqui, acolá, que pode ter errado. Isso é normal num país como o Brasil, tão grande assim. Um outro processo pode ter tido um erro de julgamento, equívoco ou não, mas enfim, que se equacione aquele processo, aquela situação, e não, então, uma lei que é tão importante, principalmente para o equilíbrio dos nossos crianças e adolescentes, preservar essa convivência familiar, que é um princípio constitucional, está garantido na Constituição a convivência familiar. Então, essa convivência familiar tem que ser respeitada e garantida, com ambos os genitores, com o pai, mãe, ou dos pais, das mães, tanto faz, mas deve ser permitida e deve ser priorizada de todo modo. Então, eu costumo dizer, ainda que se revogue a lei da alienação parental, os nossos demais vetores constitucionais, jurídicos do Código Civil e da legislação infraconstitucional vão permitir também, efetivamente, garantir essa proteção ao direito à convivência familiar, que é de índole constitucional, e também vão permitir que se reprimam essas práticas abusivas de distanciamento parental, de tentativa de criação de uma imagem maléfica de um ou outro dos pais perante os filhos e efetivamente de atrapalhar o livre exercício desta parentalidade. Então, a lei existindo ou não, acredito eu que nós já temos maturidade jurídica no Brasil para seguir protegendo os nossos crianças e adolescentes dessas posturas incorretas, dessas posturas de distorção, dessa postura efetivamente que deve ser vedada, que acaba afetando crianças e adolescentes. Então, eu espero que a lei seja mantida, que ela sempre, como disse, auxilia, pode ser melhorada, seria muito bom se fosse alguns pontos, mas ainda que ela venha a ser revogada, como alguns defendem, e eu respeito algumas posições, tudo bem, ainda assim nós conseguimos ter a ministra Nancy Andrighi falou uma vez, nós temos um feixe de cuidados parentais no nosso ordenamento. Então, eu sou daqueles que me filho à corrente que a nossa tessitura jurídica tem uma teia, uma trama, vai do Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, Constituição Federal e legislação esparsa, que permite esse feixe de cuidados parentais e garantir esta convivência familiar de maneira plena. Então, seja com a lei ou sem a lei, essa convivência familiar tem que ser garantida. E essas posturas que nós estamos aqui, pais ou mães que venham, então, a trazer os filhos como joguete contra o outro, etc., são reprimidas com ou sem a lei. Então, acho que nós temos que esquecer, superar esse debate de com ou sem a lei e ter um debate mais adiante. Como melhoramos o relacionamento dos nossos pais e mães com os filhos, como evitamos que eles venham a ser trazidos, ser utilizados como manobra de um ou de outro aqui no embate judicial, como nós conseguimos preservar efetivamente esse momento da vida tão significativo e tão sensível aí dos filhos, e evitando separar dos embates dos pais. Então, acho que a discussão deve ser essa, e não tem que ser em uma lei ou em um dispositivo ou outro. Eu acho que a discussão pode ficar no nível mais elevado e espero que cheguemos a esse ponto em breve. Perfeito. Doutora, eu sei que o doutor é um grande pesquisador aí na questão da afetividade. Então, para encerrar, eu gostaria de perguntar como a afetividade dialoga com as questões de guarda e convivência familiar. Obrigado aí pela pergunta. Aí você tem um livro, Princípio da Afetividade e Direito de Família, onde eu trato da leitura jurídica da afetividade. Felizmente, o livro está na 3ª edição, recém-lançado agora. Desde 2013 eu escrevo sobre esse tema. Lançamento de sucesso. Obrigado. E agora estou feliz que recentemente lançamos uma nova edição. E eu trago nessa minha obra diversas repercussões práticas da afetividade. Além de explicar como que ela é trabalhada, como que é a leitura jurídica dela, como que os operadores de direito podem trabalhar em
em processos com termos técnicos, eu demonstro efetivamente como que ela vem impactar em diversas situações, seja do abandono afetivo, que é um tema relevante também, seja até mesmo da questão da alienação parental. Por quê? Porque a alienação parental ela vem a impactar no relacionamento afetivo dos pais com os seus filhos, geralmente de um dos pais com os seus filhos, certo? Então, quem vem a obstar, atrapalhar, dificultar esse relacionamento afetivo dos pais com os seus filhos é que está incorrendo numa prática, então, abusiva, de alienação parental, distorcida e que merece ser reprimida. Então, a própria lei da alienação parental, no fundo, ela quer preservar essa ligação afetiva entre pais e filhos, quer preservar esse elo, né, afetivo que une as famílias. Isso demonstra a importância da afetividade. Que a afetividade hoje é o grande vetor dos relacionamentos familiares contemporâneos. Isso que falamos não somos só nós aqui, os juristas, né, os próprios filósofos, sociólogos, eles dizem, olha, qual que é a característica da nossa sociedade hoje? Qual que é o grande, né, digamos assim, os elementos familiares, o que diferencia de outros momentos históricos? Famílias sempre existiram laços familiares há muitos anos, sim. Mas o que é peculiar na nossa quadra histórica atual é justamente essa força da afetividade hoje. A proximidade de seus pais e seus filhos é muito diferente de 100, 200, 300 anos atrás. As famílias estão menores também, o que facilita essa proximidade. As famílias estão menores, não tem mais 15, 20 filhos, como outrora. Então, essa redução da família nuclear, ou até o momento pós-família nuclear, como alguns costumam falar, acaba aproximando pais e filhos. E ao aproximar, floresce com mais intensidade a afetividade entre pais e filhos. Então, essa afetividade hoje é mais intensa, ela é mais firme, ela é mais, né, digamos assim, brilhante, forte, essa relação de afetividade entre pais e filhos. E daí, então, que ela deve ser preservada mesmo no desenlace de um dos pais, né, do núcleo familiar, com o divórcio, ou separação. Essa intensidade, essa afetividade intensa, brilhante, forte, deve ser preservada. E a lei da alienação parental, no fundo, ela quer preservar essa ligação afetiva aqui entre pais e filhos. Por isso, no meu livro tem um capítulo específico sobre alienação parental, como outros, bem prático assim. E por isso que o tema ele é interessante verificar como que nós conseguimos partir da filosofia, sociologia, aportar no direito e trazer na prática para a advocacia, né, com o vetor da afetividade. Por isso que a afetividade é um grande princípio do direito de família hoje, é o nome da minha obra, e várias decisões judiciais já vem reconhecida a afetividade como um princípio do direito de família, que é a importância, efetivamente, dele. Até o Stefano Rodotà, professor italiano, muito interessante, ele fala, olha, é tão importante essa dimensão afetiva no momento atual, que ele fala que aquele código cartesiano lá da modernidade, lá do Descartes, do penso, logo existo, hoje deveria ser alterado para amo, logo existo. A tamanha a força da afetividade dessas questões aqui. Então, também, o próprio Rodotà ajuda aí, efetivamente, nós a compreendermos essa força da afetividade nos relacionamentos contemporâneos e, com a consequência, também no direito, né? O princípio da afetividade é a chave de solução para você, advogado, solucionar N casos que você não consegue com uma lei expressa, com um dispositivo do código específico. O princípio da afetividade pode ser aquela chave de solução para nós advogados. Muitas vezes tem uma dificuldade. Eu não estou achando aqui, efetivamente, um dispositivo que venha trazer expressamente a minha situação para que eu possa fundamentar. A nossa direito de família cada vez mais está com essa característica. São N situações tão diferentes das relações familiares que é difícil o código você encontrar um dispositivo que venha encaixar perfeitamente para a sua situação. Mas o direito de família está cada vez mais principiológico. Cada vez mais a chave de soluções para nós advogados, para o juiz, promotor, são princípios do direito de família. E daí que emerge com uma centralidade, uma utilidade muito grande, o princípio da afetividade. Presta atenção no princípio da afetividade, tenta usar ele com essa perspectiva de chave de solução para os teus casos, que você vai entender. Outra coisa que eu gosto de citar também, Raíssa, é que é uma frase de Pichada, em Muro de Paredes aí, que diz assim, o afeto é revolucionário. E essa frase das ruas aí também mostra um pouco da pujança e da força da afetividade. Doutor Ricardo, eu gostaria novamente, então, de agradecer pela sua participação, de ter compartilhado seus conhecimentos com a gente, por esse bate-papo tão gostoso. Aí eu gostaria que o doutor desse uma finalização aí pra gente, conversasse aí com o nosso público. Quero agradecer, Raíssa, teu convite, teu carinho de sempre, também parabenizar o teu trabalho aqui, né, na Comissão de Família, no podcast, pessoal da Subseção, sempre tão carinhoso comigo, muito obrigado. Também agradecer aí os nossos ouvintes,
compartilhando conhecimentos aí, ouvindo, estou à disposição também para tirar dúvidas e também ouvir casos dos colegas muitas vezes. Aí o meu Instagram é @calderon.ricardolucas. Me conta lá se você tiver uma situação dessa, um caso que foi solucionado com afetividade ou alguma situação pitoresca. Aí eu sempre gosto de estar acompanhando. Eu posto também notícias de direito de família, direito das sucessões, de outras áreas que eu tenho pesquisado. Quem quiser segue lá no Instagram, que é um meio de comunicação interessante. E também aqui peço licença para fazer divulgação dos meus 2 livros que estou lançando agora. Já falamos aqui, que é a 3ª edição do Princípio da Afetividade e Direito de Família, pela editora Forense, né? E também o 2º livro é minha tese de doutorado, recentemente defendida, que é Transação e Arbitragem nos Conflitos Familiares, por do qual eu defendo que o direito de família hoje ele não é mais indisponível, como a gente aprendeu na faculdade, como se dizia até um pouco tempo. O direito de família hoje é prima facie disponível, o que abre espaço para negociações, acordos, transações entre as partes, uma nova perspectiva de transação, negociação e até mesmo arbitragem em conflitos familiares. Fica aqui a dica também, os 2 livros pela editora Forense, que é do Grupo GEM. Então lá no www.grupogem.com.br você encontra essas 2 obras. Quem quiser, está disponível na versão física e digital, e será um prazer aí também ouvir depois algum comentário de quem quiser depois falar no Instagram sobre os livros, tá bom? E eu tenho um blog no próprio Grupo GEM também lá. O Grupo GEM é GEM Jurídico, né, que é um blog dos autores, e tem lá Ricardo Calderon, GEM Jurídico / Ricardo Calderon, GEM com GEN de navio, GEM Jurídico / Ricardo Calderon. Você encontra lá também efetivamente gemjurídico.com.br / Ricardo Calderon. Você encontra um blog meu com alguns artigos, alguma questão free lá para você poder pesquisar, e também algum trabalho que eu efetivamente estou divulgando. Então, é uma alegria, obrigado aí pela atenção, foi muito interessante estar aqui de novo, e estou sempre à disposição de vocês, e até breve. Bom, o nosso podcast fica por aqui e até mais!